Li um pouco do livro também. Uhum. Já assisti alguns vídeos também do senhor, então Uhum. Bom, já está queria me aproximar. está Exatamente. razoavelmente informado, né? Uma Exatamente. das coisas que eu estou fazendo, uma das razões pelas quais eu estou fazendo essa apresentação hoje, é mais para uma abertura em direção a nós fazermos mais coisas online. Então, Perfeito. eu tinha resistido muito, eu acho que eu expliquei isso no meu Facebook, para quem viu, eu tinha resistido Cheguei a muito ver. a fazer cursos online por uma razão muito simples. Para quem já viu, como o Ricardo, o meu curso ele é extremamente prático. Então, ele envolve, na realidade, eu fazer uma apresentação razoavelmente teórica, faço uma apresentação da prática, a gente faz um roleplay, faz uma demonstração da técnica, depois, eventualmente, eu apresento um vídeo. Os vídeos que eu apresento tendem a ser mais com pacientes reais, dão muito mais credibilidade. E, então, logo em seguida, a pessoa vai praticar, certo? E, enquanto as pessoas praticam, eu meio que circulo no ambiente para ver como é que estão andando as coisas, se tem dúvida, escuto um pouquinho a prática para ver se tem um ajuste para fazer, e eu achava que isso não seria possível para ser feito online. E eu ledo engano. Na realidade, recentemente eu fiz um curso online em Nova York, uma coisa experimental, que foi um grupo, uma clínica me pediu para eu treinar os terapeutas dessa clínica. E como eram poucos, em torno de 5 ou 6, eu aceitei. Falei, bom, vai ser legal, porque aí então eu posso treinar o curso online. E foi muito bem. E olha que eu fiz sem absolutamente nenhuma tecnologia, foi o velho Skype. E mesmo com o Skype a coisa funcionou. Falei, olha, se funcionou com o Skype, vamos procurar alguma coisa mais sofisticada. Então, aí é que eu fui ver que a tecnologia está bastante sofisticada e que a gente pode fazer, inclusive, a parte prática online. Por exemplo, eu poderia colocar, nós temos agora aqui, participando 369, nós já temos aproximadamente 12 pessoas. Eu poderia simplesmente, agora, se nós fôssemos fazer um exercício prático, colocar randomicamente vocês em pares. De repente, a gente fecharia salas de bate-papo onde um conversaria com o outro e nenhum outro saberia. Então, seriam pares fazendo um treino da técnica. Isso é fantástico, isso nós podemos fazer. Então, a parte prática do meu curso não ficaria prejudicada. E o que é interessante é que eu andando e circulando entre os participantes, eu posso fazer, inclusive daqui. Eu posso entrar em cada sala onde tem 2 ou 3 pessoas e, eventualmente, conversar com essas pessoas para saber como é que as coisas estão indo. Então, a minha ideia agora, depois dessa apresentação, é fazer cursos online. Eu acho que vai ser até um pouco mais fácil. É claro que eu pretendo continuar fazendo os cursos presenciais, mas eu acho que vai aumentar bastante o número na medida em que eu vou poder circular um pouco pela nuvem. Perfeito. É uma ótima ideia mesmo. A gente tem visto uma quantidade grande de cursos, né, sendo realizados de forma online. Eu acho que só tem a agregar. Muito bom. Ok. Então, nós temos aí mais algumas pessoas que estão com os microfones inativos ainda. Eu tenho ainda mais 3 minutos para, eventualmente, responder alguma pergunta das pessoas que estão e que queiram fazer ou ativando o microfone ou, eventualmente, escrevendo aí no bate-papo. E aí, às 19h10, eu começo, então, nossa apresentação. Alguém que gostaria de fazer alguma pergunta antes de nós começarmos? Algumas pessoas já se aventuraram e fizeram algumas perguntas e eu creio que nós já pude, inclusive, adiantar algumas coisas. O senhor teve algum contato, professor, com paciente borderline com a terapia processual? Olha, essa é uma pergunta fantástica, porque você está me dando a oportunidade de eu explicar que a terapia cognitiva processual ela foi criada com pacientes portadores de transtorno borderline de personalidade. E se você for, não sei qual, talvez em 2 livros, eu agradeço pessoalmente a uma das minhas pacientes, porque ela me ajudou a criar a terapia cognitiva processual. E como grande parte das sessões com essa paciente foram gravadas,
Essas são sessões que eu mostro em momentos muito dramáticos da vida dela e como as técnicas foram utilizadas. Então, embora eu não tenha feito nenhum trabalho, nenhum estudo especificamente com um número razoável de pacientes, eu tenho visto um razoável número em consultório e esses pacientes tendem a se beneficiar. Essa paciente, que eu não vou poder mostrar para vocês hoje, ela, na realidade, é uma paciente que eu acompanhei por muitos anos, é uma das pacientes mais graves que eu já tive em mãos. Essa paciente, em princípio, eu acho que hoje ela está viva, por sorte, de alguma maneira, porque houve momentos dramáticos, que além do transtorno borderline de personalidade, ela teve episódios com alguns transtornos de eixo 1, como quadro depressivo grave, eventualmente em um momento, transtorno alimentar em outro, o que é relativamente comum em pacientes com transtorno borderline de personalidade. E em todos os momentos eu tive de atuar com essa paciente e apesar de ela ter do que a gente chamaria anteriormente de transtornos do eixo 1, hoje ela é uma paciente absolutamente adaptada à medicação, apesar de praticamente toda e hoje ela não toma praticamente medicamento nenhum, eu só a vejo a cada 6 meses e ao invés de hoje, quer dizer, como era antigamente, a família era o suporte dela, que ela realmente era uma pessoa que não funcionava, hoje ela é que é o suporte da família. Então, é uma coisa fantástica. E essa paciente, na realidade, eu diria que a melhora dela foi muito mais rápida na medida que a terapia cognitiva processual foi desenvolvida. Muito obrigado por essa pergunta também, Ricardo. Então, eu gostaria de pedir a todos vocês que estão com os microfones ativos para desativarem os microfones, porque agora eu gostaria de fazer a minha apresentação. Então, eu vou já aqui agora compartilhar minha tela, certo? Então, vou compartilhar o slide que já deveria estar aqui, que de repente desapareceu, ele estava pronto. Então, que não está aparecendo. Então, vocês me dão só um segundo, porque eu vou buscar esse slide aqui e aí a gente começa já a apresentação, ok? Então, ou seja, a conversa ela ajuda muito, mas ela me distrai um pouco, então tem os dois lados. Então, aqui já temos o que é terapia cognitiva processual. Só aguardar um pouquinho o slide abrir, aí eu vou compartilhar minha tela e a gente pode, então, começar essa apresentação. Ok? Bom, já está aqui. Vocês, então, provavelmente não estão vendo ainda, então eu vou começar a compartilhar a tela agora, nós já temos essa possibilidade, e aí logo que vocês estiverem vendo a tela por inteiro, me avisem, tá ok? Vocês já estão conseguindo ver o slide, que é a terapia cognitiva processual? Ok, está bem claro aí então, não é isso? Então, essa é digamos, esse é o primeiro slide que mostra o título da apresentação, que é a terapia cognitiva processual, e a minha ideia, na medida em que eu quis fazer essa apresentação introdutória, foi mostrar um pouco em que a terapia cognitiva processual é. Ela difere ou se aproxima de algumas outras abordagens, mas principalmente no que diz respeito à terapia cognitiva de Beck, que é fundamentalmente a nossa base. Então, para aqueles que estão chegando agora, meu nome é Irismar, eu sou professor da Universidade Federal da Bahia. Em minha história, digamos, como psiquiatra, eu fui fundamentalmente psicofarmacologista durante algumas décadas, e no final aí dos anos 90 a 2000, eu aprendi terapia cognitiva com o pessoal do Instituto Beck. Então, quem se lembra que
o Beck encaminhou e mandou pessoas através daquele programa que eles chamam de Extramural, em 2 anos sucessivos, a Porto Alegre, depois a São Paulo. Eu acompanhei esses cursos e no terceiro ano, em 2000, eu fui diretamente à fonte. Então, fui ao Instituto Beck e aí fiz a minha, digamos, complementei a minha formação lá. O que é interessante nisso tudo, e aí eu estou fazendo essa explicação para mostrar para vocês que a terapia cognitiva processual ela tem uma história. Eu não era terapeuta antes, apesar do meu passado psicanalista, ou seja, eu fiz uma formação em psicanálise algumas décadas atrás, mas, de fato, acabei me afastando depois e me dedicando fundamentalmente à psiquiatria clínica. A partir do ano 2000, eu comecei a praticar terapia cognitiva porque achei que era algo que preenchia um vácuo que me incomodava. Era o fato de eu não ter nenhuma competência psicoterápica, a não ser minha antiga experiência como analisando, mas eu não diria que isso fosse uma experiência. E foi fantástico, porque a partir desse momento eu comecei a utilizar a terapia cognitiva com os meus pacientes e comecei, inclusive, a ter alguns pacientes que eu acompanhava só em terapia cognitiva. Uma parte que eu continuei trabalhando fundamentalmente com psicofarmacologia e, aos poucos, uma grande quantidade de pacientes em que eu combinava as duas coisas. Ao longo de mais ou menos 10 anos, eu fui modificando a forma como eu trabalhava a terapia cognitiva, ou seja, eventualmente eu estava trabalhando com uma técnica que eu não gostava muito, então eu modificava essa técnica e passava a trabalhar do meu jeito. Havia coisas que eu achava que não existiam técnicas, então eu acabei colocando minha cabeça para funcionar e eventualmente surgia alguma técnica daquilo. E, consequentemente, mais ou menos em 2010, eu tinha algo nas mãos e a minha pergunta é, eu ainda faço terapia cognitiva? E essa pergunta eu fiz a alguém num congresso em Boston, em 2010, que é o Bob Friedberg, que é bastante conhecido como terapeuta cognitivo de infância e adolescência. E aí disse para ele o que eu tinha nas mãos. E foi muito importante que, então, ele me apresentou a uma editora para que eu escrevesse um livro. Segundo ele, aquilo era muito interessante, era uma coisa inovadora. E foi aí que surgiu a terapia cognitiva processual. Ou seja, a terapia cognitiva processual surgiu como uma abordagem terapêutica com esse nome a partir desse momento. Porque nos 10 anos que antecederam a isso, foram surgindo técnicas diferentes e não tinha uma ligação, uma conexão muito, digamos, com cada uma com as outras. A partir desse momento em que eu deveria escrever um livro sobre aquilo que eu tinha nas mãos, o meu desafio foi criar um diagrama de conceituação que conectasse todas essas técnicas. E foi muito interessante porque isso passou a ser a base fundamental da terapia cognitiva processual. Ou seja, o diagrama de conceituação da terapia cognitiva processual, ele é muito especial para mim, no sentido de que ele tem todos os componentes do diagrama de conceituação. Eu queria pedir para que as pessoas que estão com o fone ligado, se possível, desligassem, porque tem som chegando até aqui. Então, por favor, desliguem os seus... Eu sei que tem uma forma da gente fazer unmute aqui, mas eu não estou conseguindo encontrar. Mas, então, se vocês puderem desligar os microfones, pelo menos durante a minha apresentação. Então, eu estava falando que a terapia cognitiva processual, ela se constituiu como uma entidade, uma abordagem própria, exatamente no momento em que eu criei o diagrama de conceituação. E esse diagrama de conceituação, ele é diferente da maioria dos diagramas de conceituação que são encontrados na terapia cognitiva padrão, porque você tem esse diagrama como base em praticamente todas as sessões com o seu paciente. E é isso que eu vou mostrar para você agora, ou seja, sem o diagrama de conceituação compartilhado com o paciente praticamente em todas as sessões, o paciente não aprende a contar a história da sua doença a partir daquele momento, ou do seu transtorno a partir daquele momento. Vocês vão ver isso agora. Então, vamos ao slide seguinte. Vocês estão vendo aqui, portanto, os livros que foram escritos a partir de 2010 por aí.
Vocês têm esse pretinho que aparece aqui embaixo, que é um livro livre, vocês podem baixar na internet, e ele tem, na realidade, pouca coisa de terapia cognitiva processual. Mas se vocês forem para a editora Intec, vocês podem baixá-lo, e vocês terão pelo menos 2 capítulos sobre terapia cognitiva processual. Mais tarde, um pouco, o Steven Stahl me convidou para escrever esse outro livro aqui, que é esse branco e azul, onde fundamentalmente a ideia era como é que a gente pode integrar ou combinar psicoterapia e psicofarmacologia. Então vocês verão relativamente pouca coisa de terapia cognitiva, mas tem um capítulo grande. E o resto do tempo é o livro realmente com autores diferentes, digamos assim, escrevendo sobre o que é a integração entre psicoterapia e psicofarmacologia, inclusive terapeutas ou autores de linhas diferentes, ou seja, não são apenas terapeutas cognitivos. Em 2010, então, vocês estão vendo esse livro marrom aqui, esse é o produto dessa conversa que eu tive com o Friedberg, ou seja, eu passei a escrever o Manual da Terapia Cognitiva Processual, que recebeu esse nome naquele momento. Então, se vocês quiserem aprender, juntamente, eventualmente, com os seminários que eu vou estar disponibilizando, mas terem à mão de vocês, com exemplos e toda uma sequência de como se faz terapia cognitiva processual, é só comprar esse livro marrom. Ele foi originalmente publicado em inglês, mas ele já foi traduzido e já existe em português. Esses 2 livros do meio aqui, eles já têm tradução para o português. O que me deixou extremamente orgulhoso foi já o convite, e aí já não fui eu que propus o livro, foi o convite que chegou a mim para que eu escrevesse esse livro verde que vocês estão vendo aqui. Ele veio do braço inglês da editora Routledge, onde eles me pediram para fazer os aspectos distintivos da terapia cognitiva processual em relação à terapia cognitiva e outras. E este foi o primeiro momento em que eu tive a certeza de que a terapia cognitiva processual já estava sendo aceita internacionalmente como uma abordagem independente e própria, certo? Então, essa é uma série bastante lida em que tem aspectos distintivos ou características distintivas de cada uma das linhas de terapia cognitiva. É uma série que vale a pena ser lida. Aqui vocês vão encontrar a terapia da compaixão, terapia de aceitação e compromisso, a própria de Beck, a de Ellis, ou seja, já deve ter uns 15 livros, pelo menos, nessa série que valem a pena ser lidos, ok? Então, isso seria a forma que vocês poderiam, eventualmente, se documentar e acompanhar a terapia cognitiva processual e ver, pelo menos lendo esse último livro aí, em que ela se distingue não só da cognitiva, como de várias outras. Bom, o que vocês estão vendo aqui? Vocês, nesse slide, eu espero que vocês estejam acompanhando e vendo a setinha do computador, quando eu quiser mostrar alguma coisa. Esse é um modelo padrão, onde normalmente os terapeutas cognitivos mostram a terapia cognitiva ou explicam a terapia cognitiva. É claro que é um modelo que é simplista. Este aqui realmente não dá ele não dá a noção da complexidade da terapia cognitiva. A terapia cognitiva ela é muito mais complexa do que esse diagrama aqui mostra. Ou seja, que o indivíduo tem situações, eventos ou estímulos que são processados através de pensamento automático e, consequentemente, o indivíduo vai ter emoções, comportamentos e respostas fisiológicas que pensamentos automáticos esses que estarão, de alguma forma, sendo modificados, influenciados, eventualmente, de algo mais profundo, em diferentes níveis, que são as crenças intermediárias e as crenças nucleares. Ok? Que tal, então, nós tornarmos esse modelo um pouco mais complexo? Porque, na medida em que vocês dão uma olhada nesse diagrama aqui, vocês vão ver que esse é um modelo dinâmico, onde, na realidade, cada um desses elementos vai estar interferindo, vai ser consequência e, ao mesmo tempo, causa ou antecedente de algum outro. Como exemplo, se você tem, diante de uma situação qualquer, o estímulo, uma percepção sobre a forma de pensamento automático, que seja, digamos assim, que gere o sentimento, a emoção tristeza,
É claro que a tristeza vai gerar mais pensamento automático. Então, o que nós temos aqui? É algo dinâmico, onde eu diria que é uma bobagem ficar se perguntando o que vem antes e o que vem depois, se o pensamento ou se a emoção, ou se o pensamento ou o comportamento. O que vocês vão ver no diagrama de conceituação que eu disse para vocês, que ia mostrar daqui a pouco, é exatamente essa história. Ou seja, a terapia cognitiva ela é muito mais complexa na medida em que é muito complicado você escolher que técnica para utilizar em que circunstância, com que paciente e em que transtorno. Exatamente em função da complexidade que esse diagrama aqui pode mostrar. Na medida em que eu desenvolvi a terapia cognitiva processual, uma das minhas metas era um pouco resolver esse dilema e essa complexidade. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Como é que a gente poderia desenvolver um modelo que tornasse a terapia razoavelmente fácil, no sentido de eu não ter muita dificuldade de escolher as técnicas. E, ao mesmo tempo, isso fosse relativamente fácil para o paciente compreender, certo? É isso que a terapia cognitiva processual tem como objetivo, sem perder a eficácia ou a efetividade que todos conhecem da terapia cognitiva. Mas, dito isso, aqui vocês já começam a ver que ela não difere em nada da terapia cognitiva quando a gente vai para o plano de tratamento. Ou seja, nisso são absolutamente semelhantes. A gente precisa, na realidade, de lidar com problemas e ela é focada na atualidade, embora a gente também se preocupe com a história de indivíduo. A gente precisa de metas. A gente, na realidade, estabelece metas com o paciente. E o mais importante de tudo é o que vai determinar o que nós vamos fazer, ou seja, que técnicas nós vamos utilizar. E isso vai depender fundamentalmente da formulação do caso ou da conceituação do caso. Então, todos vocês que já têm uma vivência em terapia sabem que é essa formulação ou essa conceituação do caso que vai nos ajudar a estabelecer um plano terapêutico. Então, até aqui, não existe absolutamente nenhuma diferença da terapia cognitiva padrão. Bom, aqui começam as diferenças, ou seja, nós temos aproximadamente em torno de umas 10 técnicas que são utilizadas na terapia cognitiva processual. Eu não vou poder mostrar para vocês essas técnicas, porque o objetivo dessa apresentação nossa hoje não é este. Mas é extremamente importante eu mostrar para vocês que nós temos técnicas específicas para modificar as cognições de primeiro nível, que são os pensamentos automáticos, as cognições de segundo nível, que são os pressupostos subjacentes, ou as regras, ou, se quiserem, as crenças intermediárias, e as cognições de terceiro nível, ou, fundamentalmente, as crenças ou esquemas. Então, para cada uma dessas coisas, a terapia cognitiva processual desenvolveu técnicas. O que é interessante que vocês tenham uma ideia, já nesse momento, é que, apesar de nós só termos, na terapia cognitiva processual, em torno de 10 técnicas, essas 10 técnicas, elas cobrem praticamente todas as técnicas, eu diria pelo menos 60% ou 70% das técnicas que são utilizadas em terapia cognitiva padrão ou até mesmo outras abordagens. Como é que eu posso explicar isso para vocês? Se eu pego, por exemplo, essa técnica aqui que vocês estão vendo no terceiro nível, que é o processo, na realidade, é uma integração de 12 técnicas. Que vocês utilizam de alguma forma separadamente, ou seja, hoje eu vou utilizar tal técnica na terapia cognitiva padrão, ou eventualmente o paciente pede que eu utilize determinada técnica, mas sem sequência. Na terapia cognitiva processual, você pega essas 12 técnicas e consegue fazer todas elas em uma sessão de 50 minutos. Ok? Numa sequência. O que é interessante é que na medida em que você está treinado nessa técnica, você vai estar utilizando 12 técnicas em uma sessão única de terapia. E você vai estar então, recebendo, digamos, a efetividade de todas essas técnicas integradas. Ok? Por exemplo, eu utilizo reestruturação da crença, só para dar um exemplo inicial. Ou seja, no processo a gente usa a seta descendente, que é a investigação.
Depois, nós utilizamos, na passagem de promotor, defesa, etc., as evidências de um lado, evidências de outro, e uma série de outras técnicas, como, por exemplo, a própria Gestalt. Na medida em que a gente bota o paciente para sentar em cadeiras diferentes para representar um promotor ou para representar a defesa, nós vamos estar aqui integrando duas abordagens diferentes, que é a Gestalt e a terapia cognitiva. E nós vamos estar, ao mesmo tempo, fazendo reestruturação cognitiva com uma técnica bastante emocional, que é a cadeira vazia. Então, vocês estão vendo aqui que a terapia cognitiva processual ela é integrativa e integra, na realidade, muitas abordagens. Então, como é então que nós podemos apresentar ao paciente o modelo da terapia cognitiva processual e, ao mesmo tempo, que nós vamos estar fazendo essa conceituação do caso? A gente já começa no primeiro nível, como vocês estão vendo aqui. Então, se vocês derem uma olhada nisso aqui, é o mesmo que vocês vão encontrar na terapia cognitiva padrão. Ou seja, vocês vão ter uma situação, essa situação vai gerar um pensamento automático ou mais pensamentos automáticos, vai gerar emoção ou emoções, é o que essas setas aqui indicam, que vão gerar comportamentos ou respostas fisiológicas. Mas aqui, na medida em que eu explico isso para o paciente com exemplos específicos, o paciente vai saber também que essas setas retornando vai fazer com que aquela emoção que ele sente gera mais pensamentos automáticos. Que este comportamento que ele escolheu, por exemplo, ficar isolado se ele estiver deprimido, isso vai, de alguma forma, manter a tristeza como emoção, vai gerar mais pensamentos automáticos e vai criar novas situações que tenderão a ser dentro dessa lógica, ok? Consequentemente, o que eu posso mostrar para o paciente, eu vou saltar esse slide aí, eu acho que realmente ele confundiria mais do que ajudaria. Consequentemente, o que eu posso mostrar para o paciente? Que isso aqui se autoalimenta o tempo todo, que é um processo que permanece e que precisa, de alguma forma, ser desacelerado ou interrompido, certo? Bom, é possível que a gente, então, possa apresentar ao paciente que esse circuito se fecha com a presença de pensamentos automáticos, que geram emoções, que, por sua vez, geram comportamentos e ou respostas fisiológicas. Respostas fisiológicas, eu estou pensando aqui, por exemplo, tipicamente no pânico, que gera taquicardia ou coisas desse tipo. E, consequentemente, você vai ter mais pensamentos automáticos em decorrência desse circuito se fechando aqui, ok? Que vai estar se autoalimentando. Ora, vamos ver esse exemplo aqui de um paciente com... eu escolhi um paciente com fobia social. Esse paciente com fobia social, ele é convidado para uma festa, ele tem um pensamento automático do tipo, eu vou ser criticado. Como o paciente não suporta ser criticado e ser avaliado, a consequência disso em termos de emoção ou sentimento é a ansiedade. E aqui o comportamento decorrente disso seria a decisão de não ir para a festa. Ok? Bom, tudo muito bem até aí, até que o fato de não ir para a festa já gera mais pensamentos automáticos e não só isso, já gera novas situações. Então, por exemplo, ele pode ter um novo pensamento em função disso, que é as pessoas me acham estranho. E, na medida em que ele tem esse novo pensamento automático, ele fica mais ansioso ainda. E, ao ficar mais ansioso, ele evita ainda mais as pessoas. O que vai acontecer como consequência é que, se esse paciente continua a evitar as pessoas, o que vocês estão vendo aqui nessa seta retornando? É que, eventualmente, ele não é mais convidado para uma festa. E se ele não é mais convidado para uma festa, estes pensamentos vão ser reforçados, vão ser confirmados com coisas do tipo, olha, as pessoas realmente me acham estranho ou realmente me acham, digamos, defeituoso, coisa desse tipo. E, claro, vai continuar ansioso e vai continuar evitando as pessoas. Esse circuito, ele continua. O que é interessante neste diagrama de conceituação é que vocês estão vendo aqui que ele é um diagrama de 3 níveis. Então, nós estamos vendo o primeiro nível, vocês vão ter aqui daqui a pouco o segundo nível, e vocês vão ver aqui um terceiro nível, e eles se intercomunicam. Mas vocês também têm 3 fases nesse diagrama de conceituação. E o que nós estamos vendo aqui é a fase 1. O que é a fase 1? É quando o paciente chega
em que as crenças estão bastante ativadas, nós vamos ver ali, e que o paciente tem muitos pensamentos automáticos derivados dessas crenças. Daqui a pouco vocês vão ver a fase 2, que é exatamente na medida em que a gente vai desativando as crenças nucleares negativas e ativando as crenças nucleares positivas. Mas eu só estou antecipando para vocês um pouquinho isso. Mas antes de antecipar isso, o que nós vamos ver aqui agora é que a terapia cognitiva processual ela desenvolveu 4 técnicas para modificar os pensamentos automáticos. Então, embora o questionário de distorções cognitivas, que se chama CD-Quest, ele não seja uma técnica propriamente dita, mas ele é, além de ser um questionário que avalia intensidade e frequência de pensamentos automáticos, ele também é terapêutico, porque ele foi feito para manter o indivíduo consciente e ativamente pensando nas distorções cognitivas na medida em que elas surgem. E isso vai acontecer durante todo o processo psicoterápico, certo? Porque esse paciente vai preencher esse questionário semanalmente e vai se lembrar das distorções cognitivas, vai nomeá-las durante a semana. Esse CD-Quest já está validado, inclusive em várias línguas, ele está validado em inglês, ele está validado, inclusive, já com 2 publicações nos Estados Unidos, ou 3, está validado na Austrália, está validado em vários países, então vocês podem encontrar o CD-Quest muito facilmente, mas, sobretudo, eu posso enviar para vocês se vocês quiserem, certo? Bom, nós desenvolvemos também registros de pensamento, que são diferentes dos registros de pensamento desenvolvidos ou utilizados na terapia cognitiva padrão. Então, nós temos o registro de pensamento intrapessoal, o registro de pensamento interpessoal, esse aqui, como o próprio nome indica, ele é utilizado principalmente quando há conflito entre pessoas, quando relacionamentos ou como problemas relacionados com as outras pessoas estão ocorrendo, então ele facilita bastante a própria compreensão do paciente. E, sobretudo, nós temos aqui uma técnica que é assim fantástica, é um assim dos meus grandes orgulhos, que é a grade de participação. Essa grade de participação é uma técnica para lidar com culpa e pensamentos automáticos que geram a emoção culpa. E, consequentemente, é uma das técnicas que eu acho assim, mais efetivas, inclusive para trabalhar com a transtorno de estresse pós-traumático. Isso mostrado por Érica Duran, que fez um trabalho que vocês vão estar vendo daqui a pouco, certo? Apareceu uma setinha aqui que eu não sei exatamente de onde ela apareceu, realmente não era a minha intenção. Bom, o que vocês estão vendo aqui é o segundo nível do nosso diagrama. E lembrar que esse diagrama, o paciente está acompanhando praticamente semanalmente. Em todas as sessões, a gente abre a sessão e às vezes fecha a sessão com o paciente explicando ou eventualmente recebendo explicações do que está se passando e das técnicas de acordo com esse diagrama de conceituação. Como é que a gente conecta o primeiro nível com o segundo nível? O que vocês estão vendo aqui é uma técnica, é uma seta que vai mostrar que este comportamento que teve alguma utilidade, porque senão o paciente não utilizaria. Então, se o paciente com a fobia social utiliza, é porque esse comportamento de esquiva, de alguma forma, dá algum tipo de alívio, que dá algum tipo de segurança ao paciente. Consequentemente, esse comportamento ele vai começar a se automatizar, a ser utilizado habitualmente, e ele se transforma nisso que vocês estão vendo aqui, que é o comportamento de segurança. Esse comportamento de segurança teria uma outra... Está aqui avisando que minha conexão com a internet está um pouco instável. Vocês estão acompanhando bem? Ok, sem problema nenhum. Então, esse comportamento de segurança, ele tem uma cognição por trás dele, que é justamente o pressuposto subjacente. Então, vamos ver com o nosso paciente que nós estávamos dando o exemplo. Primeiro, antes do paciente, nós temos aqui que um outro circuito é mostrado, ou seja, esse circuito 2, que é justamente a conexão entre o primeiro nível e o segundo nível, ele surge exatamente do pressuposto subjacente ou de uma regra, como vocês estão vendo aqui. Essa regra do tipo se, então, que é o meu pressuposto, vai gerar o meu comportamento de segurança, que aqui já pode ser considerado, por exemplo, no paciente fóbico social como uma esquiva.
o tiro sai pela culatra porque, na medida em que eu me esquivo, em que eu tenho esse comportamento de segurança, na realidade vai me gerar mais pensamentos automáticos, porque eu não tenho como descomprovar, digamos assim, ou desmentir esses pensamentos automáticos que surgem. Consequentemente, os pensamentos automáticos virão mais fortes ainda. E o que é interessante é que vocês podem ver aqui que ele pode nem existir diante de alguns comportamentos que se tornam tão automatizados. Eu posso imaginar um paciente com toque grave e você pergunta para o paciente o que passa pela cabeça e o paciente vai dizer, olha, eu quero lavar minhas mãos. E, na realidade, isso não é um pensamento automático, isso já é o comportamento gerado em função da grande ansiedade que o paciente tem se ele não lavar as mãos. Então, você já tem seta mostrando aqui diretamente para a emoção, ou que vocês têm também pensamentos automáticos. O fato é que isso aqui se fecha em mais emoção, em mais comportamento ou resposta fisiológica, que de alguma forma vai se manter através do seu comportamento, do seu pressuposto subjacente. Eu espero que isso esteja ficando claro para vocês. Eu estou dando toda a sequência, e é inclusive a sequência onde muitas vezes o paciente aprende, na medida que essas técnicas vão sendo utilizadas. Vamos ver o nosso paciente. Então, o que o nosso paciente com fobia social, o que aconteceu com ele? Ele passou a evitar pessoas na medida em que a esquiva lhe foi, de alguma forma, benéfica, entre aspas. Consequentemente, ele passa a se esquivar como um hábito. Ele passa a se esquivar como um hábito porque ele tem um pressuposto por trás disso. E o pressuposto é, se eu não evitar as pessoas, elas vão me criticar. Eu vou ficar ansioso, etc, etc. E aí, como ele não tem como desmentir esse pressuposto, ele vai, na realidade, se tornando cada vez mais forte, certo? Se a gente seguir um pouquinho mais aqui, isso é para mostrar para vocês que a terapia cognitiva processual desenvolveu técnicas para lidar com este segundo nível de cognição. Aqui os experimentos comportamentais não são técnicas novas. O que a gente sabe, na realidade, é que os experimentos comportamentais eles são extremamente úteis em terapia cognitiva. Vocês sabem que funcionam para, de alguma forma, modificar esses pressupostos subjacentes. Mas o que nós fizemos na terapia cognitiva processual foi conseguir pelo menos duas técnicas que otimizam os experimentos comportamentais. Então, nós temos a hierarquia dos sintomas codificada por cores, que é uma forma que eu tenho de fazer com que esses experimentos sejam muito mais aceitáveis pelo paciente, ou seja, que faz com que o paciente compreenda muito mais facilmente por que ele precisa fazer esses experimentos, por que ele precisa se expor. E, finalmente, nós também desenvolvemos a técnica de tomada de decisão, que é o roleplay consensual, que é quando a gente utiliza, inclusive, a Gestalt, a cadeira vazia, que é aqui, para que o paciente realmente coloque alguns personagens internos representados por razão e emoção e consenso. Então, geralmente, a gente utiliza 3 cadeiras para isso, para que o paciente, então, tome a decisão. Como a decisão, por exemplo, no caso aqui de João, de eventualmente fazer coisas que antes ele consideraria impossível. Como, por exemplo, digamos que a tarefa seja ir uma festa e que para ele seja extremamente difícil. Ao utilizar o roleplay consensual, João, o nosso paciente aqui, ele vai conseguir ver muito mais facilmente a possibilidade de tomar a decisão de ir para a festa. E se ele tomar a decisão de não ir para a festa, não faz absolutamente nenhuma diferença, porque nós temos uma técnica para ajudá-lo a tomar essa decisão um pouco mais adiante. Certo? Então, é muito interessante o roleplay consensual, que é uma técnica que mobiliza muita emoção. Exatamente por causa de utilizarmos a técnica da cadeira vazia. Então, essas são as técnicas que nós utilizamos para lidar com os pressupostos subjacentes ou as cognições de segundo nível. E aqui você tem o diagrama de conceituação da terapia cognitiva processual apresentado por inteiro. E aqui vocês estão vendo o terceiro nível. E agora vocês podem ver que todos esses níveis estão conectados. Então, vocês já viram como o primeiro nível está conectado com o segundo, mas vocês não viram ainda como é que o segundo nível está conectado com o terceiro. Então, vamos dar uma olhada nisso. Nós temos o circuito 3. Em que consiste esse circuito 3?
consiste exatamente no pressuposto subjacente, mantendo o comportamento de segurança, e o comportamento de segurança, de alguma forma, que é feito exatamente também para evitar que o indivíduo ative a sua crença nuclear negativa. Então, vocês vão ver que o exemplo de João daqui a pouco João não quer se ver como estranho ou como defeituoso ou alguma coisa desse tipo. Então, se ele se esquiva, ele não vai estar ativando a crença nuclear que mostra que ele é estranho. Vocês estão percebendo isso aqui? Então, este circuito 3, ele é composto pelo pressuposto subjacente, que mantém o comportamento de segurança, e aqui, mais uma vez, o tiro saindo pela culatra. Como eu não quero me ver, como eu não quero ativar minha crença nuclear positiva, eu acabo ativando-a, porque eu não tenho como desmenti-la, eu não tenho como, na realidade, refutá-la. Consequentemente, ela vai se tornando cada vez mais forte. Então, ao invés de desativar a crença nuclear, que vai ser desativada talvez muito momentaneamente, ela passa a ser, na realidade, muito mais ativável e mantendo, consequentemente, o pressuposto subjacente. E aqui vocês veem, então, esse circuito 3 sendo fechado. Ou seja, finalmente, nós temos aqui a conexão entre nível 1 e nível 2, e nível 2 e nível 3. O que é interessante é que, em seguida, o paciente vai ter a possibilidade de compreender agora como é que essa conexão entre o terceiro nível e o primeiro nível é feito. Isto foi o que eu chamei de, digamos, efeito alavanca. Ou seja, se vocês imaginarem uma situação qualquer, essa situação ela vai imediatamente ativar o quê? A crença nuclear. E é exatamente por ativar a crença nuclear que ela vai, então, gerar o comportamento automático. E, consequentemente, vai ter tudo isso que vocês viram, digamos, acontecer até agora. Certo? Então, se nós formos para o próximo slide, vocês vão ver que o pressuposto subjacente gera comportamento de segurança, que, por sua vez, ativam como tiro pela culatra a crença nuclear, e, logo em seguida, o próprio pressuposto subjacente que vai sendo mantido. E aqui eu faço eu faria aqui um pequeno parêntese para lembrar as pessoas que, como eu não consigo desativar os microfones, quem entrou depois, desative seus microfones, porque nós estamos tendo muito ruído aqui, e esse ruído está, de alguma forma, interferindo com a minha apresentação. Então, a todos vocês que estão assistindo, vocês têm como desativar o microfone de vocês. Eu sei que eu tenho como, mas eu acabei não encontrando como aqui. Então, por favor, veja se vocês conseguem desativar o microfone de vocês aí para que a gente não tenha muito ruído até agora. Certo? Então, vamos ver aqui. Quais são as técnicas que a terapia cognitiva processual desenvolveu para modificar crenças, ou seja, as cognições de terceiro nível? Nós temos o processo 1, nós temos o processo 2 e nós temos o metáfora do Barcavela. Eu não vou mostrar para vocês nenhuma dessas técnicas hoje. Não é o objetivo dessa apresentação. De modo que vocês estão vendo aqui nesse slide que nós podemos trabalhar pensamentos automáticos e, ao trabalharmos pensamentos automáticos, nós vamos estar interferindo nos outros níveis, mas trabalhar pensamento automático é muito superficial. No sentido não de não ter valor, mas eu diria que teria muito pouco poder de modificar as outras coisas de forma permanente. Entretanto, se você trabalha e utiliza as técnicas que reestruturam os pressupostos e regras, você já tem algo muito mais efetivo, porque você vai, de alguma forma, estar interferindo nas outras coisas também, tá certo? Ou seja, ao modificar pressuposto, você vai estar modificando pensamento automático, mas vai estar também modificando crença nuclear. Porém, para a terapia cognitiva processual ou a terapia cognitiva padrão, o mais importante que a gente quer modificar e de forma permanente é exatamente a crença nuclear. A crença nuclear disfuncional. Porque uma vez modificada, vocês vão ter aqui uma ação muito mais eficiente nos outros níveis. Ok? Então, vamos dar uma olhada aqui. Isso em ação. Eu mostrei essas engrenagens aqui para mostrar para vocês que isso tem vida própria, de alguma maneira. Isso é mantido de uma maneira muito dinâmica.
E, consequentemente, a gente precisa trabalhar pensamentos automáticos, crenças intermediárias ou pressupostos subjacentes e crenças nucleares, para que a gente comece a modificar de forma mais definitiva. Eu gosto muito dessa engrenagem que vocês estão vendo em ação aí. O que vocês estão vendo aqui? Só que ela está invertida em termos do que eu estava apresentando para vocês. Então, vocês vão ver aqui uma engrenagem pequena, que é o pensamento automático. Vocês vão ver aqui intermediário, que é o pressuposto subjacente. E vocês vão ver essa outra técnica aqui, que é a crença nuclear. Ora, nesse mecanismo de tipo alavanca que vocês estão vendo aqui, que é a situação vai ativar a crença nuclear, que vai manter esse mecanismo funcionando. Só que eu aposto que vocês não conseguiram enxergar, ou talvez alguns tenham conseguido enxergar, uma coisa que é extremamente mais importante, mais poderosa do que qualquer dessas três engrenagens, que é a própria emoção. O que mantém tudo isso aqui em ação é essa engrenagem que está lá por trás, essa engrenagem grande que vocês estão vendo aqui atrás, que de alguma forma está sendo mantida por essas três engrenagens menores, e ao mesmo tempo essas três engrenagens menores são mantidas pelas emoções. Daí a importância de alguma forma nós utilizarmos técnicas experienciais. Ao utilizarmos essas técnicas experienciais, a terapia se torna muito mais eficaz. Ok? Então, desse modo, nós estamos combinando todas essas coisas aqui e mostrando que as críticas que são feitas à terapia cognitiva, de que ela não trabalha com emoções, de que ela é superficial, são absolutamente sem sentido, sem fundamento, e elas não são verdadeiras. Ok? Espero que vocês concordem comigo até esse momento agora, até aqui, o que foi dito até aqui. Nós temos ainda alguns minutos para essa apresentação, então vamos ver aqui, vocês estão vendo esse diagrama de conceituação em que os diversos níveis eles se encontram, só que este é o primeiro nível, digamos, é a primeira fase. O que nós desejamos na fase 2 que vocês estão vendo aqui? Nós queremos desviar a direção dessa seta. Nós queremos desativar as crenças nucleares disfuncionais ou problemáticas, como vocês estão vendo aqui. E nós queremos, então, que o paciente seja treinado para ativar predominantemente as crenças nucleares que vocês estão vendo aqui lá para a direita. Ora, se o paciente tem crenças nucleares positivas ativadas, vocês vão ver que esta seta que vocês estão vendo aqui, saindo em direção aos pensamentos automáticos, está significando que os pensamentos desse indivíduo vão ser muito mais bem adaptados do que quando essa seta sai das crenças nucleares negativas e disfuncionais, que vocês estão vendo aqui. E, no final, quando nós chegamos à fase 3 da terapia, ou seja, quando nós já estamos terminando a terapia ou preparando o indivíduo com, por exemplo, prevenção de recaída, o que nós queremos é um equilíbrio entre a ativação de crenças nucleares positivas e negativas. Por que isso? Porque, de fato, nós precisamos de algumas crenças nucleares negativas, funcionais. Então, eu imagino que vocês agora começam a fazer a distinção entre crenças nucleares negativas disfuncionais, crenças nucleares negativas funcionais, crenças nucleares positivas funcionais, mas também crenças nucleares positivas disfuncionais. Porque se a gente destruir as crenças nucleares negativas e só ficarem as crenças nucleares positivas, do tipo, eu sou bom, eu sou inteligente, eu sou interessante e tal, aí a gente então já passa para o outro lado da patologia. Eu espero que isso aqui fique claro para vocês, que a gente quer uma predominância da ativação de crenças nucleares positivas, mas que as crenças nucleares negativas funcionais, elas se ativem na medida em que o indivíduo tem necessidade delas. Por exemplo, o indivíduo precisa saber que ele é fraco diante de uma situação de perigo e que, ao ativar essa crença, sou fraco e ficar ansioso, faz com que ele fuja de um perigo. Então, se isso ficar claro para vocês, então nós temos aqui o fechamento de como esse diagrama de conceituação ele pode, na realidade, fazer com que o paciente compreenda todos os níveis, todas as fases, durante a aplicação das técnicas que foram utilizadas até agora. Ok?
Bom, eu gostaria de, durante mais alguns minutos, mostrar para vocês que alguns estudos foram feitos. E esses estudos eles foram feitos para testar a terapia cognitiva. Mas antes de entrar nos estudos, eu gostaria de talvez satisfazer a curiosidade de algumas pessoas que talvez ainda não entendam perfeitamente por que essa terapia é chamada de terapia cognitiva processual. Ela é chamada de terapia cognitiva processual porque foi Franz Kafka, esse senhor que vocês estão vendo aqui, que a inspirou. Ou seja, a inspiração que eu obtive para fazer o processo como técnica e depois a própria terapia cognitiva processual veio da leitura do livro O Processo, de Kafka. Certo? Eu vou mostrar para vocês como é que isso realmente veio como uma inspiração. E depois dessa inspiração, praticamente não consigo mais parar de ler Kafka, como vocês estão vendo aqui. Ok? Tanto que eu escrevi, alguns anos atrás, em 2011, um artigo que eu acho que vale a pena vocês lerem, porque é um artigo de 2 páginas que foi publicado no Medical Hypothesis, como vocês estão vendo aqui. Nesse artigo, eu mostro que, na realidade, eu interpreto, e aí eu já vou passar para o próximo diapositivo, eu já mostro para vocês, que eu interpretei o livro O Processo, de Kafka como, digamos, a tentativa dele em apresentar a autoacusação como um processo universal. Como é que isso se fez? O personagem, para quem já leu O Processo, de Kafka, é o Joseph K., como vocês estão vendo aqui, publicado em 1925. Esse livro, na realidade, o indivíduo ele é preso ou ele é detido pelas forças da lei, mas nunca lhe é permitido saber qual o crime que ele cometeu. Ou seja, todo romance se processa e passa com que o indivíduo que é acusado, ele tenta entender do que ele é acusado, no final ele é condenado e executado sem jamais ter feito, digamos, ter tido essa explicação ou a compreensão do porquê que ele estava sendo acusado. Claro que isso aqui, na realidade, é uma tentativa, bom, talvez não tão claro, mas essa é a minha interpretação, de que Kafka queria mostrar que as pessoas se autoacusam. E ao se autoacusarem, na realidade, elas não sabem do que se autoacusando, estão se autoacusando. E se vocês realmente pensarem no livro, em determinado momento, o personagem Joseph K. lhe é dada a chance de saber por que ele está sendo acusado, mas ele é extremamente agressivo com o juiz, vai embora e não escuta o que o juiz está dizendo. E o juiz diz para ele alguma coisa assim, olha, o senhor talvez não tenha a consciência, portanto, está falando de um processo inconsciente, o senhor não tem a consciência de por que a investigação é tão importante para o acusado. E aí o personagem, de uma forma muito mal educada, diz, olha, seus patifes, fiquem com os seus inquéritos, fiquem com suas investigações. Bate a porta e sai. Claro que em um processo real, da vida real, isso jamais aconteceria. Mas é claro que isso acontece num processo, digamos assim, que é psicológico, que é o que eu tenho certeza que Kafka queria mostrar. Ora, então, por que surgiu a terapia cognitiva processual? Porque é fácil a gente entender a acusação através da terapia cognitiva. É só usar a seta descendente e você vai, então, investigar o crime. Qual é o crime? Qual é a acusação? É a crença nuclear negativa. Esse é o crime do indivíduo. E aí, se você utiliza as evidências de um lado e de outro, representados pela promotoria, representados pela defesa, promotoria mais uma vez, defesa mais uma vez, e depois um jurado que vai, de alguma forma, decidir logo em seguida, vocês têm, então, aqui todo um processo interno em que o indivíduo vai ter a chance depois de se defender e de se considerar não culpado. Então, aqui é como é feito o processo. O paciente vai se sentar em diferentes cadeiras, e ao se sentar em diferentes cadeiras, ele vai ser réu, ele vai ser promotor, ele vai ser defesa, algumas vezes ele vai ser testemunha, e praticamente em todas essas sessões ele vai ser um jurado, o jurado número 1, juntamente com o terapeuta, que também é um jurado. E aí se define, finalmente, se o indivíduo é culpado ou não. Na quase, eu diria, absoluta totalidade dos casos, como é uma crença,
o indivíduo, então, ele se considera não culpado. Consequentemente, ele passa a acreditar mais na crença nuclear positiva, uma vez que o seu crime, que é a crença nuclear negativa disfuncional, está ativa. Então, quando os pacientes chegam para vocês no consultório, a pergunta principal é essa: onde é que está o advogado de defesa? Esses pacientes não têm. Eles não utilizaram ao longo da vida uma defesa. Porque a crença nuclear negativa, e pensem, por exemplo, num transtorno de personalidade, onde as crenças nucleares elas estão quase que permanentemente ativas ou muito facilmente ativáveis. E aí, consequentemente, o promotor é aquele que está ativo e você não tem defesa. O que o terapeuta vai fazer é tornar esse promotor visível, fazer com que o paciente entenda qual é o promotor, o papel do promotor, mostrar que o promotor é abusivo e, consequentemente, elaborar e fazer com que o paciente fortaleça a sua defesa progressivamente. E, no final, é claro que tem de haver um equilíbrio, como eu disse, entre promotoria e defesa. Ou seja, a promotoria nós não queremos destruí-la, mas nós queremos fazer com que a promotoria passe a ser uma promotoria justa, que só realmente acuse quando de fato há crime. Ok? Então, isso é o que, de alguma forma, nos leva com esse, digamos assim, com toda essa explicação que eu dei para vocês até agora. Ora, eu não vou ter tempo de mostrar para vocês os estudos, mas eu trouxe aqui para vocês alguns slides que vão mostrar, na realidade, que nós temos, a essa altura, como responder a isso aqui. A terapia cognitiva processual é uma abordagem baseada em evidência? Sim, nós já completamos alguns estudos com qualquer tipo de diagnóstico, certo? Nós já temos 2 estudos com fobia social, e nesses 2 estudos com fobia social, nós comparamos aqui, inclusive, um com a terapia cognitiva padrão e outro com lista de espera. Em todos os 2 estudos, nós podemos mostrar que a terapia cognitiva processual, em vários aspectos, ela é exatamente igual à terapia cognitiva padrão, e em alguns aspectos ela é superior. Okay? Nós temos já um estudo feito na Universidade de São Paulo, no Instituto de Psiquiatria, feito por Érica Duran, durante o seu mestrado com Lotufo, que é comparando terapia cognitiva processual com exposição prolongada, ou seja, o protocolo de Edna-Foa, mostrando que em alguns aspectos, embora a terapia cognitiva processual seja exatamente igual à exposição prolongada de acordo com o protocolo de Edna-Foa, em alguns aspectos a terapia cognitiva processual é superior, por exemplo, na depressão que esses pacientes apresentaram. E agora está saindo do forno um estudo com depressão, que é justamente a tese de um dos nossos participantes, que está aqui nos escutando, que é o Kurt Hemany, que fez uma comparação de terapia cognitiva processual com ativação comportamental. Ora, na minha opinião, a ativação comportamental é uma técnica ouro, padrão ouro, para depressão. E que vários estudos já mostraram que ela é tão boa quanto a terapia cognitiva padrão de Beck. E aqui nós podemos mostrar, nesse caso, que a terapia cognitiva processual ela é tão boa como a ativação comportamental, e em alguns aspectos ela conseguiu ser um pouquinho superior, certo? Então, tem coisas específicas que eu só vou, na realidade, poder mostrar numa próxima apresentação que eu vou agendar, que é justamente para mostrar os estudos. E mostrar para vocês que talvez nessa próxima minha apresentação nós já tenhamos os resultados do nosso trabalho com os adolescentes. E é um trabalho preventivo em escolas, onde a terapia cognitiva ela não é terapia, ela é um treinamento, uma vez que ela é apresentada para alunos como uma abordagem universal, é como aula. Durante um semestre os alunos aprendem essas técnicas. E nós queremos saber se de alguma forma eles, digamos, eles desenvolverão mais ou menos, digamos assim, aspectos como depressão, ansiedade e outras coisas. Já tem um estudo com TOC, que já foi concluído, mas é um estudo pequeno, mas nós estamos interessados exatamente na neuroimagem, saber se realmente, e aí provavelmente em alguns poucos meses nós já temos os resultados da neuroimagem, e já temos um outro estudo sendo realizado com gagueira. Okay? Isso tudo para dar um sabor para vocês do que está sendo feito para que a terapia cognitiva processual possa ser, digamos, mostrada
como uma abordagem que possa ser considerada baseada em evidência. Ok? Então, eu gostaria, nesse caso aqui agora, de parar essa apresentação. Deixa eu ver se já tem algum... parar para essa apresentação aqui. Eu não vou apresentar os estudos e, eventualmente, mostrar para vocês que vocês podem visitar os sites da terapia cognitiva processual e, inclusive, nesses sites, baixar alguns estudos. Então, vocês têm o site brasileiro, que é esse www.terapiacognitivaprocessual.com, e vocês têm o site internacional, que é esse Trial-Based Cognitive Therapy. E com isso, então, eu interrompo minha apresentação. Nós vamos voltar, então, digamos, a nossa fala. Eu tenho a impressão que eu fiz uma bobagem aqui. Não fiz, não. Então, vamos lá. Eu vou agora, na realidade, parar, interromper o compartilhamento. É o cara do filme, né? Hein? Vamos lá, então. Era o guardião lá. Alguém está falando aí, no caso, sobre o filme O Guardião. É alguma coisa ligada à nossa apresentação? Não, perdão. Ok. Então, vamos à nossa discussão. Deixa eu dar uma olhada aqui se nós temos perguntas por escrito. Então, na realidade, houve algumas coisas, como a desativação, mas agora, se vocês quiserem, vocês podem ativar o microfone, porque como nós não temos perguntas no chat, a gente poderia responder a perguntas que possam ser feitas agora, digamos, de voz. Ok, deixa eu fazer essa pergunta para vocês. Essa apresentação, ela foi clara? Essa apresentação deu para vocês a noção do que é a terapia cognitiva e de que maneira ela se diferencia da terapia cognitiva padrão? Quem quer se manifestar? Então, as pessoas estão tímidas. Ricardo, você que pareceu ser o mais desligado e que fez perguntas inicialmente. Vamos lá. Eu já fiz o treinamento com o senhor, né? Então, remontou algumas lembranças. Então, para mim ficou muito claro, mas eu não sei. Eu já fiz o treinamento com o senhor. Então, para mim ficou muito bom. Ok. Provavelmente alguns de vocês, eu estou vendo que vários de vocês têm o microfone ainda, digamos, desativado. Se vocês quiserem ativar, podem ativar. Deixa eu ver se eu consigo ativar o microfone de vocês a partir de agora daqui. Por exemplo, Marília, eu coloquei aqui um ativar, mas ele não ativou. Mas você mesmo pode fazer isso, Marília, Thiago, nós temos aqui Thaís, Rafael, temos Najara, Ana, Tatiane, nós temos Jordina. Nós temos, inclusive, algumas pessoas que, em princípio, não fazem terapia cognitiva e podem se sentir à vontade para fazer perguntas ou comentários se alguma coisa não ficou clara. Inclusive, seria muito interessante que quem não lida com terapia cognitiva possa fazer algum comentário, porque eu direi que eu só considerarei que essa apresentação foi clara se as pessoas que não conhecem terapia cognitiva tiverem compreendido. Alguém quer fazer algum comentário? Algumas pessoas estão respondendo pelo bate-papo. Temos aqui. Ok, muito obrigado. Então, eu estou vendo aqui. A apresentação foi bastante clara. Muito obrigada pelas explicações. Comprei o livro, Manual para Clínicos. Estou curiosa para saber mais sobre essa abordagem. Seria interessante saber se, de alguma forma, essa apresentação satisfez alguma dessas curiosidades. Nós temos aqui outro comentário. Excelente. Penso em realizar uma formação com o senhor em breve. Então, eu aproveito aqui para dizer que quem está por próximo, quem está perto de São Paulo, podem, inclusive, ir ao meu site e se inscrever para um treinamento que inicia agora no dia 26 de janeiro em Campinas. Serão 2 encontros de 2 dias, um em janeiro e o outro em fevereiro. Okay? Já temos... Professor, sim. Na sua apresentação, me pareceu muito que a intervenção ela é realizada a partir dos níveis, né? Ou seja, você inicia pelo primeiro nível até chegar ao terceiro. A minha dúvida é relacionada ao seguinte: dependendo da demanda do paciente,
possibilidade de a gente retornar ao primeiro nível para realizar a intervenção, ou a partir do momento que a gente chega nesse terceiro nível, não existe talvez aí a necessidade de retornar aos outros níveis. Ok, então eu vou pedir a vocês que façam o seguinte: quem estiver com o telefone, com o microfone ativo, você está com muito ruído, então desativem enquanto eu estou dando essas explicações, e eu agradeceria a você, Tiago, por essa pergunta excelente, que vai me dar a oportunidade de dizer o seguinte: na medida em que o indivíduo inicia um treinamento, é muito interessante que ele comece pelo primeiro nível, depois utilize o segundo nível e vá para o terceiro nível. Na medida em que você passa a dominar as técnicas e que você já é um terapeuta cognitivo processual, não importa. Você pode começar do terceiro nível e depois ir para o segundo, você pode começar do segundo e ir para o terceiro, você pode saltar do primeiro para o terceiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, em alguns momentos, se você der uma olhada no diagrama de conceituação, você vai ver que crenças intermediárias e pressupostos subjacentes, elas estão muito mais evidentes nos transtornos de ansiedade, por exemplo. E se chega um paciente onde o principal problema é um transtorno de ansiedade, vamos imaginar um paciente com toque grave ou com uma fobia grave, nem sempre os pensamentos automáticos são os mais importantes. Então você já pode começar pelo segundo nível e você já pode reestruturar segundo nível. E é claro que se você conseguir trabalhar e até fazer, digamos assim, se você conseguir fazer essa coisa de ir do segundo para o primeiro para o segundo, totalmente possível. Ok? E em seguida para o terceiro, então é muito flexível. Terapia cognitiva processual é muito flexível. Deixa eu lhe dar um exemplo. Vamos imaginar que você esteja trabalhando com um paciente que você só vai ver uma ou duas vezes. Como eu vi Kafka. Então, por exemplo, se vocês quiserem ver o meu vídeo em que me colocaram para tratar Kafka no congresso, ou seja, um ator fez o papel de Kafka e eu tive só um encontro com Kafka. Então, eu não tinha nenhuma opção, eu teria de ir para o terceiro nível. Por quê? Porque o terceiro nível é o mais importante e o mais, digamos assim, definitivo de todos. Então, eu não tive nenhuma dúvida em já começar pelo terceiro nível. Mas se na carta que Kafka me escreveu, claro, isso é uma peça de teatro, se na carta que Kafka me escreveu, ele dissesse: olha, nós vamos ter alguns encontros, é claro que eu começaria do começo, começaria do primeiro nível, ou eventualmente eu poderia começar do segundo. Tá ok? Então é muito flexível isso. Obrigado por essa pergunta. Eu gostaria de pedir para quem está fazendo a pergunta para falar ou um pouquinho mais alto ou falar próximo do microfone, porque eu não estou conseguindo escutar. Desculpe, eu não estou conseguindo. Está muito longe. Eu não estou conseguindo escutar. Eu sei que alguém está fazendo uma pergunta. Eu acho que a gravação vai perder esse som. Eu acho que é a televisão. Acho que não é nenhuma pergunta, não. Não é nenhuma pergunta? Então estou ouvindo vozes. É a televisão. Outra pergunta. Você falou muito da importância dessas crenças positivas, né, dentro do tratamento. Eu já assisti a parte prática, né, no caso, o processo, a partir dessa apresentação da Maria Amélia, como eu tinha falado no início. Uhum. E durante a prática, com o advogado de defesa, né, eu percebi, pelo que eu me lembro aqui, que a partir dessa avaliação que as pessoas tinham, né, no caso existia a acusação e aí tinha o processo da defesa, as pessoas eram pedidas para avaliar 0 a 100, né, quanto que elas acreditavam naquela crença ou naquele pensamento. Eu queria entender um pouco como que essas crenças positivas, na prática, elas são colocadas de forma a contribuir para que esse advogado de defesa ele tente, de uma maneira talvez ali um pouco mais vivencial, demonstrar o quanto que essas crenças positivas elas são funcionais para auxiliar no tratamento. Não sei se eu fui claro na pergunta. Foi perfeitamente claro. Eu entendi sua pergunta, ou seja, qual é a função e como você apresenta de alguma forma e como é que você dá a noção da crença positiva para o paciente, como de alguma forma, não sei se já estou interpretando a sua pergunta. Isso. E a pergunta é perfeita porque ela me dá a oportunidade de dizer o seguinte: na medida em que o paciente chega para mim, e aí a gente já pode falar de um outro exemplo, vamos imaginar que o paciente seja deprimido. E o paciente deprimido, ele tem crenças nucleares disfuncionais
que, ao se fazer a investigação, fatalmente vai nos levar a coisas do tipo: eu sou um fracasso, eu sou incompetente, eu sou alguma coisa nesse nível. Então, vamos tomar, por exemplo, eu sou incompetente, eu sou um fracasso. É claro que um indivíduo que se vê como incompetente, os pensamentos automáticos dele vão ser alguma coisa que eu não vou conseguir, essa coisa é muito difícil, provavelmente eu nunca vou conseguir realizar tal coisa, e, consequentemente, essa coisa vai nesse sentido, certo? Você tem pressupostos que são também, de alguma forma, reforçadores dessas crenças nucleares, onde o indivíduo, por exemplo, ele vai ter esquiva também, uma vez que ele não vai fazer coisas que vão desmentir isso, eu sou um fracasso, vão desconfirmar isso. Então, o que acontece? Na hora que você faz o processo, que você consegue mostrar naquele diagrama de conceituação, que é a crença nuclear, eu sou um fracasso, que está determinando essa visão, está determinando toda aquela sequência. Quando você termina o processo como técnica, ao final daquela mesma sessão, tudo aquilo vai ter sido colocado em xeque, porque o paciente ele vai perceber durante o jurado, ou a reunião dos jurados, que tudo que o promotor disse é distorção cognitiva. Então, o que o jurado, por exemplo, utiliza para decidir se aquilo é verdade ou não, é justamente se é uma distorção ou não. E mesmo quando um paciente diz assim, olha, eu perdi de ano, mas esse eu perdi de ano está sendo utilizado como um fato, porque é verdade, mas ele está sendo utilizado para provar que o indivíduo é um fracasso. E aí, ele como jurado vai mostrar que mesmo utilizando um fato, eu perdi de ano, esse perdi de ano não é suficiente para mostrar que ele seja um fracasso como pessoa. Percebe? Consequentemente, essa crença nuclear negativa disfuncional, ela vai perdendo um pouco a força. Na medida em que, nesta mesma sessão, eu vou perguntar ao paciente alguma coisa desse tipo. Veja bem, o promotor não conseguiu provar que você é um fracasso. Ok, se você não é um fracasso, o que o seu advogado de defesa conseguiu provar que você é? O que o seu advogado de defesa conseguiu mostrar que você é? O que ele vai responder? Vai mostrar que eu não sou um fracasso. E se eu não sou um fracasso, eu sou pelo menos uma pessoa normal. Não é que ele vai dizer que ele é um sucesso. A partir desse momento, você vai estar utilizando técnicas em que o indivíduo, como tarefa de casa, vai diariamente trazer elementos que mostram que eu sou uma pessoa normal, é verdade. E, consequentemente, ele vai progressivamente acreditando mais em eu sou normal e progressivamente acreditando menos em eu sou um fracasso. E aí nós temos várias técnicas. Uma das técnicas é o preparo para o recurso, que é, digamos assim, o diário de afirmações positivas, que a gente considera como preparação para o recurso. Nós temos, por exemplo, uma outra técnica que é uma espécie de ficha em que o indivíduo mostra perfeitamente que ele tem uma ficha que mostra, por exemplo, que as afirmações do advogado de defesa, que colocados na primeira pessoa, porque durante a sessão é colocado na terceira pessoa, ele está falando sobre aquele outro indivíduo, mas a partir desse momento é ele falando, olha, meu advogado de defesa me mostrou que eu sou normal, por quê? E aí você tem todos os fatos trazidos pelo advogado de defesa. Consequentemente, isso significa que eu sou normal. Tá, okay? Então, tem várias coisas que a gente vai, por exemplo, fazendo progressivamente na terapia e que vai fortalecendo essa crença nuclear positiva, vai fazendo que ela seja cada vez mais realidade e que a crença nuclear negativa disfuncional ela seja cada vez menos realidade. Mas o indivíduo não vai perder a noção de que, por exemplo, no momento em que ele se vê como um indivíduo fraco na hora de atravessar uma rua cheia de carro, que isso seja disfuncional. É claro que vai ser muito fácil para ele perceber, poxa, eu sou fraco diante de tudo isso. Vamos imaginar que ele tenha a tendência ou o impulso para fazer uma coisa que não seja ética. Veja o que vai acontecer. O promotor dele vai dizer, olha, alto lá, você é desonesto. O que é isso? Você está acusando, é como se estivesse ativando uma crença nuclear, você é desonesto, portanto, eu sou desonesto. E eu não quero essa crença nuclear ativa. Portanto, na realidade, o que eu vou fazer? Olha, se eu não quero me ver como uma pessoa desonesta e sim como uma pessoa ética, o que eu vou fazer? Eu não vou ceder a esse impulso. Perfeito. Ficou claro para vocês isso? Muito bom.
Ok. Gente, eu estou aqui sem meu relógio ativado, então são 20h18 e nós tínhamos projetado que nós ficaríamos até as 20h30 de Salvador e às 21h30 de São Paulo e Sul. Então, vocês têm alguma... Primeiro, eu estou disponível aqui. Não sei se todos vocês estão disponíveis. Mas vocês têm ainda alguma pergunta ou algum comentário ou alguma sugestão antes de eu colocar para vocês como é que vão ser os cursos que eu vou estar oferecendo? Dá uma olhadinha no nosso chat, ver se tem alguma coisa aqui. Bom, aqui as pessoas estão dizendo que a situação foi clara, minhas dúvidas foram tiradas, foi extremamente claro, professor, muito boa explicação. Bom, nós não temos perguntas no chat. Então, se vocês não tiverem perguntas, se quiserem fechar com algum tipo de comentário, eventualmente sobre essa apresentação em termos de sugestão para possíveis apresentações que eu venha a fazer no futuro, eu estou aberto para isso. Um minutinho para isso, e depois eu vou anunciar os próximos cursos. Ok, então vamos lá. O próximo curso que nós temos é um curso em Campinas. Esse curso é um curso presencial, ele vai ocorrer no dia 26 e 27 de janeiro. Então, se eu der uma olhadinha aqui na minha agenda, nós temos que o segundo encontro vai ser no dia 23 e 24 de fevereiro. Eu vou, no final de fevereiro, estar indo para Houston, onde eu vou ficar 3 meses no departamento de psiquiatria, treinando o staff, treinando os residentes lá do departamento de psiquiatria da Universidade do Texas, em Houston. E provavelmente eu vou estar fazendo alguns cursos em Nova York. Se vocês tiverem colegas, eu estou vendo que tem gente aqui, inclusive, neste grupo atualmente lá na Califórnia. Foi na Califórnia? Não, foi do Texas. Eu vou estar dando esse curso em Houston, então vai ser bem próximo qual foi a nossa colega, não sei se está aqui presente ainda, mas que mora lá no Texas. Eu vou estar dando um curso na Califórnia, em Ventura. Então, eu sei que tinha uma pessoa inscrita aqui na Califórnia. E aqui no Brasil eu tenho a intenção de fazer um curso em Belo Horizonte e em Salvador em 2018, mas não estão ainda com as datas determinadas. Mas o melhor de tudo é que eu vou estar oferecendo cursos online. Então, esses cursos online eles vão estar mais curtos, por exemplo, pode ser um curso de algumas horas, determinando ainda, e mais contínuo. E eu estou trabalhando para fazer um curso de especialização online. E uma mostrou interessada, nós vamos estar desenvolvendo um curso de especialização em terapia cognitiva processual. Esse curso de especialização em terapia cognitiva processual provavelmente vai durar 2 anos. É claro que ele vai ser um curso comparado. Eu vou estar ensinando terapia cognitiva padrão, acoplada à terapia cognitiva processual e, eventualmente, algumas outras abordagens que a terapia cognitiva processual utiliza. Tá, ok? Então, na realidade, o indivíduo não vai estar aprendendo apenas terapia cognitiva processual, mas vai estar também sendo treinado na terapia cognitiva padrão. Aliás, se vocês ainda não conhecem, para quem fala inglês, o curso do Instituto Beck, vale a pena. Viu? É um curso fantástico, então pode ser feito esse curso através do Beck. E eu diria que a terapia cognitiva processual pode ser até, inclusive, depois colocada, digamos, como complemento. Uma vez que a terapia cognitiva processual, ela acrescenta coisas à terapia cognitiva padrão. Ok? Bom, esses são, digamos assim, os nossos projetos. Eu acho que o ano de 2018 vai ser um ano bastante movimentado para a terapia cognitiva processual. E eu gostaria que vocês, mesmo que não conseguir ainda ser meu amigo no Facebook, porque eu já atingi as 5.000 pessoas, mas tudo que eu boto no Facebook é profissional. Então, mesmo quem não é, digamos, meu amigo, pode ter acesso. Tá certo? Então, eu vou estar sempre anunciando coisas no Facebook. E convido vocês a
visitar meu site de vez em quando, tanto um quanto o outro, o site em português, o site internacional, porque eu vou estar também anunciando os cursos por aí. E, seguramente, como eu não consegui apresentar para vocês hoje os trabalhos que foram realizados, eu já estou aqui propondo que a gente faça um encontro aí adiante para mostrar os trabalhos que foram feitos, digamos, aqueles que eu citei para vocês. Uma vez que, de um modo geral, no curso propriamente dito, nos treinamentos, eu não mostro os trabalhos, porque os cursos são muito práticos, eu vou estar mostrando as técnicas. Ok? Excelente. Então, se vocês não tiverem nada a acrescentar, eu vou comentar, eu vou agradecer a vocês por ter prestigiado esse primeiro curso, ou essa primeira palestra online que eu estou fazendo, e convidar vocês a ficarem atentos para as próximas palestras, que vamos ver se fazemos aí nas próximas semanas. Dito isso, Obrigada, professor. Boa noite para vocês. E, bom, feliz 2018 para todos. Ok? Você também, professor. Obrigado, tá? Obrigada, Obrigada. Ok, tchau. Obrigado, professor. Tchau. Eu vi as datas aqui, né, que o senhor comentou, dia 26 e 27 de janeiro, eu consigo. Parece que nós temos bastante ruído aí. Você, então, viu as datas de janeiro, mas eu não escutei mais o resto. A data de janeiro eu consigo, né, realmente fazer. Uma segunda data, ou em Salvador, ou em Minas, né, em Belo Horizonte, eu consigo fazer, né, porque a de janeiro eu já tenho aula marcada e eu não posso ter que Ok. Eu tenho uma semana que vem em um segundo encontro em Goiânia na semana que vem, mas aí seria antecipar o segundo módulo, então não seria interessante. Eu acho que o melhor mesmo. Eu vou entrar no site, né, no site, e aí eu vou ver se eu consigo me organizar nas datas. Ok, tá bom, ótimo então. De qualquer forma, talvez essa primeira fase eu possa fazer e aguardar um próximo momento para a segunda fase, né? Sem problema, sem problema. Okay. Obrigado, professor. Ok, boa noite então para vocês todos. Feliz 2018. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.